Provérbios 6, do versículo 6 até ao versículo 11. Diz assim a palavra: Preguiçoso vai ter com a formiga, observa os seus caminhos e ser sábio. Ela, mesmo não tendo chefe, nem superintendente, nem governante, faz a provisão do seu mantimento no verão e ajunta o seu alimento no tempo da colheita. Preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando despertarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para cochilar, um pouco para descansar de braços cruzados. A tua pobreza te sobrevirá como um ladrão e a tua necessidade como um assaltante. Muito bem, então nós seguimos a nossa série de frutos de verão e já sabe, o critério foi tentar apanhar todos os termos de verão, obviamente no original, no hebraico e não só, no grego também, mas os momentos em que a palavra usa a palavra verão e irmos atrás disso, para perceber o que é que está em causa nesses textos e daí retirar coisas para a nossa vida e, neste caso, frutos que podemos saborear, obviamente não fisicamente, mas que podemos saborear por causa da presença de Jesus na nossa vida. Então hoje o sermão chama-se Sabedoria de Verão. Okay? O livro de Provérbios é um livro que está no grupo dos livros de sabedoria, os livros poéticos também, e o tema da sabedoria é transversal a este livro de Provérbios. E aquilo que eu quero partilhar brevemente convosco, queridos irmãos, é que nós habitamos uma realidade paralela sempre que não tomamos a preguiça como uma coisa louca. Sempre que nós olhamos para a preguiça como uma coisa normal e não como uma coisa de facto que é o oposto da sabedoria, é como se nós estivéssemos a viver numa realidade paralela. E por isso nada melhor que o exemplo zeloso de uma formiga, de um inseto tão pequenino, para nos mostrar que a verdadeira sabedoria, não só deste verão, mas de todos os verões, está em Jesus. E Jesus, de facto, é o único que consegue nos dar e que une de maneira perfeita o descanso e a diligência. Por isso vamos orar, vamos pedir ao Senhor que isto possa acontecer nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esta tarde que Tu nos dás, em que podemos estar reunidos a ler a Tua Palavra. Senhor, ajuda-nos, guia-nos agora, para que tudo aquilo que vai ser dito possa vir ao encontro do nosso coração, Senhor. Abre os nossos ouvidos para que eles ouçam espiritualmente, o nosso coração para que ele entenda espiritualmente também, Senhor. Sei comigo a pregar. Guarda-nos nesta hora para a Tua honra e Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Então vamos só fazer um contexto breve, porque para compreendermos este livro de Provérbios, acabámos de aterrar em Provérbios de paraquedas, isto vai acontecer nesta série, vamos aterrar em vários livros e precisamos de algum contexto para saber o que está a acontecer. Como já vimos, este livro pertence ao conjunto dos livros poéticos ou de sabedoria, juntamente com os livros de... Quem sabe? Quais é que são os livros de sabedoria? Salmos, Cantares, Eclesiastes e Jó. Não necessariamente por esta ordem, mas são estes com Provérbios 5 livros. É claro que toda a Bíblia, podemos dizer, toda a Bíblia é um livro de sabedoria, ok? Mas estes são considerados em particular livros que se debruçam de um modo particular sobre os assuntos da sabedoria. Então nós precisamos de ler o livro de Provérbios debaixo do princípio que vai guiar todo o livro. É um versículo que muitos de nós decoram, aprendem desde crianças e que aparece logo no início do livro, no versículo 7 do capítulo 1, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Portanto, nós temos logo este princípio em modo de contraste. Por um lado, nós temos o temor do Senhor é o princípio do saber ou da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, a primeira coisa que nos está a ser dita é que a verdadeira sabedoria acontece apenas quando tememos a Deus. Quando reconhecemos a autoridade de Deus sobre as nossas vidas. É quando a verdadeira sabedoria pode acontecer nas nossas vidas. Por outras palavras, o verdadeiro conhecimento acontece apenas quando nos entregamos a Deus pela fé em Jesus.
Portanto, não podemos separar as duas realidades. Por um lado, sabedoria e fé. Somos pessoas sábias quando somos pessoas salvas. Ok? Isto pode parecer uma simplificação muito grande dizer isto, sobretudo para quem não tem fé. Dizer assim, olha, uma pessoa é sábia quando é salva por Deus, ou conhecida por Deus. A segunda coisa que nós retiramos logo daqui é que há uma distinção inevitável entre os sábios e os loucos. Viver pela fé, temendo a Deus, é a verdadeira sabedoria. Viver sem ela, viver sem fé, é a verdadeira loucura. Parece demasiado ríspido afirmar uma coisa assim. Eu acho que se cada um de nós afirmasse isto, um colega de trabalho, um amigo que não tivesse fé, provavelmente nós seríamos olhados de lado. O que é que tu queres dizer com isso? A verdadeira sabedoria só vem se nós temermos a Deus? Estás a dizer que nenhuma pessoa sem fé pode ser sábia? E nós devemos afirmar o que a palavra está a dizer de modo muito simples. É a maneira como os provérbios atuam, de maneira muito simples e direta. Sim, é verdade. Reparem, para a nossa cultura, que é filha do conhecimento empírico, o que é isto do conhecimento empírico? E do método científico. Nós conhecemos as coisas através dos nossos sentidos. Nós precisamos de experimentar. Nós observamos, experimentamos e chegamos a conclusões para ver se as coisas são de facto assim. Esta é a nossa cultura. Okay? Nós operamos debaixo destes princípios. Afirmar estas coisas hoje, no nosso tempo, parece uma inversão perversa da verdade. Uma vez que o consenso é que o conhecimento é adquirido a partir daquilo que nós vemos, ouvimos, cheiramos, por aí fora. A partir dos nossos sentidos. A ironia, sabem qual é que é? É que a confiança nesse método científico não deixa de ser uma prova de fé em nós mesmos. Para nós operarmos segundo esse método científico, precisamos de confiar nele, precisamos de ter alguma medida de fé de que ele vai resultar. E isso pede uma questão: porquê é que haveremos de estar mais prontos a confiar em nós e não no Criador? O livro de Provérbios é também acerca desta questão existencial, de não confiarmos tanto em nós, mas confiarmos mais no Criador, mesmo que isso nos dê ideias tão simples como estas. Loucura vem pela fé. Peço desculpa. Às vezes há uma boa dose de loucura que vem pela fé, é verdade. Mas sabedoria vem pela fé, loucura, falta de fé. E nós precisamos de afirmar isto de maneira simples, como a Bíblia também afirma. Então vamos para o nosso texto. Este é o contexto do livro de Provérbios. O texto preguiçoso, que é um texto conhecido e que nós lemos hoje, está ligado ao trecho anterior, okay? Ao texto que vem exatamente antes do versículo 1 ao versículo 5. Se quiserem, coloquem lá os vossos olhos para se familiarizarem com ele. O que é que diz este texto que vem antes do texto do preguiçoso? Porque ele é importante para compreendermos a passagem. Okay? Há uma ligação, há uma lógica entre os dons. Então este é um texto que se dedica ao assunto da fiança imprudente. Há alguém que se coloca como fiador de uma pessoa que deve dinheiro, e a palavra está a dizer que isso é uma imprudência. Okay? Cuidado com isso. Então, o que é que está aqui em causa? Nós temos um devedor, vamos resumir, temos um devedor que prefere a segurança financeira de outra pessoa, o fiador. Prefere isso ao seu próprio empreendimento que lhe garanta o sustento. Okay? Portanto, o trabalho do fiador é garantir que as condições financeiras estão asseguradas no caso de uma pessoa falhar com isso. Okay? Nós conhecemos esta figura hoje. Para comprar casa é preciso fiadores, para alugar casa é preciso fiadores e por aí fora. Okay? O sistema financeiro precisa destas garantias. Okay? Portanto, este homem prefere a segurança financeira de outra pessoa, o fiador, a ele próprio ter de se empreender e trabalhar para ter garantia no seu sustento. O que nos dá também um princípio de preguiça. E lembrem-se, no contexto histórico deste texto, deste livro, não existe o modelo de segurança social que nós temos hoje. Okay? As pessoas, para subsistirem, tinham de trabalhar. Okay? O fiador, que é quem o texto está a fazer uma advertência, o jovem, tu tens cuidado,
ao estabelecer este tipo de relação financeira com o devedor, coloca-se numa posição em que se sujeita a ser influenciado por essa mesma preguiça e a ficar à mercê de circunstâncias que não controla. Então está a dizer assim, cuidado quando colocas fiador em relação a outra pessoa, porque estás-te a colocar numa posição em que tu próprio estás sujeito à lógica de preguiça do devedor. Cuidado com isso, é esse aviso. E reparem, isto está ligado agora com o texto da formiga e do preguiçoso que vem a seguir. Num sentido ético, ser o responsável legal perante o incumprimento de outra pessoa é patrocinar a terceirização da responsabilidade do devedor. Entendam o que eu estou a dizer? No sentido ético, ser responsável legal diante do incumprimento de uma pessoa é patrocinar que a responsabilidade dessa pessoa vá passando de mão em mão. Ok? A preguiça deixa de ser um problema a ser resolvido e passa a ser um dispositivo para que a responsabilidade, em vez de ser assumida, passe de mão em mão. Okay? E eu agora não quero entrar nos assuntos acerca de como é que o nosso mercado financeiro trabalha em função de fiadores, enfim, e de crédito e a maneira como a responsabilidade financeira vai passando de mão em mão. Não, o meu tema não é esse. Eu estou a tentar trazer o princípio de preguiça que o texto claramente dá. E tendo em conta o contexto maior do livro de Provérbios, é o contraste entre a sabedoria e a insensatez. Nós devemos guardar esta ligação, mais uma vez, muito direta e muito óbvia que o texto nos dá. A sabedoria e a prosperidade encontram-se na diligência, na capacidade que a pessoa tem para trabalhar, para ser diligente, para se entregar àquilo que é preciso fazer. É aí que encontramos a sabedoria e a prosperidade. Por outro lado, tolice e pobreza encontram-se na preguiça. E, mais uma vez, é uma simplificação muito grande. E reparem, não estamos só a falar de prosperidade material, embora estejamos a falar nisso, o texto fala nisso claramente. Mas a nossa prosperidade espiritual também está em causa. Quando nós nos entregamos à preguiça, esse tipo de prosperidade espiritual fica em falta na nossa vida. Nós vamos cada vez mais empobrecendo espiritualmente. E reparem, se o livro de Provérbios dá-nos estes princípios assim de modo muito direto e imediato, nós temos de lembrar que há outros livros que colocam questões que são mais excepcionais e que parece que colocam em causa estes princípios que são mais diretos. Portanto, a preocupação de Provérbios não é dar-nos as exceções todas, não é detalhar tudo aquilo que os princípios gerais podem ser e a maneira como eles se podem desdobrar, ok? Por isso é importante nós lembrarmos também as ênfases mais excepcionais e particulares de livros de sabedoria como Jó, como Eclesiastes e até mesmo os Salmos. Por exemplo, Jó dá-nos a exceção do problema de quê? De uma pessoa boa, como Jó, sofrer. E essa é uma grande questão existencial que o livro de Jó traz. O livro de Eclesiastes, em que passa a vida a dizer que tudo é vaidade. Havia uma coisa que o homem fazia, o trabalho a que ele se dedicava, o estudo, e tudo isso é enfado. Não é? Portanto, há uma medida de, espera, as coisas não são assim tão simples e imediatas, as coisas não são tão preto no branco. Okay? O objetivo de Provérbios é dar-nos os princípios claros, imediatos, diretos. Okay? Já os livros de Jó e Eclesiastes, por exemplo, trazem mais exceções para cima da mesa. Até os Salmos, por exemplo, o Salmo 73, que é um salmo que lida com a frustração de os maus, os ímpios, prosperarem. Como é que nós lidamos com isso? Mas nós não negamos o princípio de Provérbios, nem anulamos as exceções que Jó, Eclesiastes e os Salmos nos dão. Nós afirmamos ambos. Dizemos que, sim, há este princípio direto e imediato de, na fé haver, e na diligência haver prosperidade e haver sabedoria, e na falta de fé e na loucura haver pobreza, mas também afirmamos que às vezes as coisas não são assim tão simples e imediatas para nós. Então nós avançamos para o texto da preguiça. Isto foi um grande contexto para agora avançarmos para o nosso texto da formiga. Vamos lá. Como é que nós definimos um preguiçoso? Vamos lá ao texto outra vez. Verso 9. Preguiçoso, até quando ficarás deitado?
quando despertarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para cochilar, um pouco para descansar de braços cruzados. Como é que se define um preguiçoso? Sabem como? Pelo seu amor ao sono. E agora eu sei que muitos de nós vão ficar colocados em causa. Quem é que não gosta de dormir? Não é? E dormir é bom, dormir é uma bênção, nós precisamos dormir. Mas a característica definidora do preguiçoso é o seu amor pelo sono. Que, reparem, sendo uma maneira de fugir, faz com que ele se dê ao luxo de não ter de lidar com o mundo real. Essa fuga alimenta constantemente o seu desejo por mais sono. Não é? É essa a dinâmica do texto. Um pouco para dormir, um pouco para cochilar, um pouco para descansar de braços cruzados. Sono, sono, sono. Dormir, dormir, dormir. Cochilar, cochilar, cochilar. Cada vez mais um desejo por sono. É um ciclo altamente vicioso de alienação. De estares completamente aliado da realidade à tua volta. Repara, o preguiçoso, e esta é a maneira como nós identificamos alguém que é preguiçoso. O preguiçoso não é uma criatura de poucos desejos. Quando nós vemos um preguiçoso, nós dizemos, ele não sabe o que é que há de fazer da vida, não pensa em nada, pronto, é preguiçoso. Não, pelo contrário. O preguiçoso é uma criatura cheia de desejos. Cheia de desejos. Ele é alguém que, pelo facto de insistir numa vida de sono, é levado pelos sonhos e desejos exagerados e desordenados que o mantêm fora do mundo. O preguiçoso vive uma realidade paralela. O preguiçoso é alguém que está tão inebriado por si próprio que não se entrega à realidade de ter de fazer coisas para subsistir. Ele está tão encantado, o desejo dele é tão centrado nele próprio que o que ele quer é alimentar-se desses desejos que o colocam fora da realidade. E quando a preguiça que toma conta do coração, até o mais pequeno dos animais é usado para a nossa instrução, num verdadeiro exercício de humilhação. É também isto que o texto está a dizer. Tu vais olhar para a formiga, porque tu colocaste numa posição tal, tu precisas de ser humilhado por um inseto pequeniníssimo. Se tens a tua imaginação capturada por divagações gigantes que não mexem com a tua vida, acabarás a observar e a aprender a partir de um inseto minúsculo que não precisa de advertências para trabalhar. E por isso é hora de nos examinarmos, queridos irmãos. Sobretudo este verão. Será que a nossa imaginação está cheia de coisas que nos fazem avançar com fé ou está cheia de coisas que nos deixam fora da realidade? Se tu és o tipo de pessoa, e eu caio com facilidade aí, que passa muito tempo a pensar em que é que eu poderia ser, o que é que eu poderia fazer, e não tanto em fazer coisas de facto, tu estás aliado da realidade. Isso não significa que não façamos planos e projetos, tudo isso faz parte da nossa vida. Mas se a nossa vida é caracterizada por esse tipo de adormecimento, de sono, em que ficamos fora da realidade, em que, em vez de trabalharmos, de nos entregarmos à diligência, passamos a nossa vida a elaborar sobre coisas que nunca chegam de facto a acontecer, nós somos tão preguiçosos como o preguiçoso deste texto. Se andas a divagar, o teu regresso à terra faz-se a partir da indústria de uma formiga. Tu deves te lembrar deste exemplo. Não é a primeira vez que a Bíblia usa exemplos de animais para nos chamar a atenção. Jesus, no Sermão do Monte, dizia por causa do assunto da ansiedade: olhem os pássaros no céu, a maneira como Deus cuida deles. Não é? Com Jó, Deus levou Jó a dar uma volta pelo jardim zoológico. Não é? Estás-te a queixar? Então olha, vê lá se compreendes o hipopótamo ou o crocodilo. Agora o livro de Provérbios vai usar uma formiga. A Bíblia ama animais, ok? Ao ponto de chamar os crentes de ovelhas. Portanto, há animais por todo lado na Bíblia. Agora precisamos de aprender com o exemplo de uma formiga. Esta advertência feita ao preguiçoso coloca o olhar para a formiga como exemplo de diligência numa estação de fartura e de bom tempo, que a prepara para as estações mais rigorosas. É assim que o nosso texto começa. Vai ter com a formiga, observa os seus caminhos e ser sábio. Ela mesmo, não tendo chefe, nem superintendente, nem governante, faz a provisão do seu mantimento no verão e ajunta o seu alimento no tempo da colheita. Portanto, no tempo bom de fartura, a formiga faz à vida,
vai trabalhar e ajunta aquilo que precisa para as estações mais rigorosas. O que é que isto significa para nós? O verão, como estação descontraída que é, pode ser a altura perfeita para que a tua e a minha preguiça fique ainda mais camuflada na descontração e no entretenimento. Porque o verão é uma estação mais descontraída, mais dada à distração, ao entretenimento. Pode ser que nesta estação a tua preguiça fique ainda mais escondida, mais difícil de ser detectada. Por isso é que precisamos de falar nisto, nesta estação também. A consequência trágica é a tolice de tomares a preguiça como sinónimo de descanso. Isso é loucura, isso é falta de sabedoria. Tu achares que a tua preguiça, mesmo neste tempo de verão, em que as coisas podem estar um pouco mais relaxadas, é descanso, não podias estar mais enganado. Isso é uma tolice. A preguiça nunca é descanso. Nessa falta de sabedoria ficas duplamente fora da realidade. Não contrarias a tua preguiça, nem descansas a sério. Tu achas que estás a descansar, mas não estás a contrariar a tua preguiça, por um lado, nem estás a descansar a sério. Estamos mesmo fora da realidade, achando que estamos ligados. Isto quer dizer que mesmo em tempo de férias temos de trabalhar? Não, graças a Deus não. Tempo de férias é tempo de férias. Não significa que o verão todo é tempo de férias, não é isso. Mas significa que para provarmos do fruto doce que é sabermos descansar, e lembro-se, ainda agora estamos os 10 mandamentos, o descanso é um mandamento de Deus, mas ao mesmo tempo é um fruto doce que Deus nos dá. Para provarmos este fruto, que é sabermos descansar, nós temos de ver o descanso também como uma preparação para as estações mais rigorosas da nossa vida, fielmente vividas no descanso de dependermos de Deus. Nós precisamos de olhar para o descanso como o período que Deus nos dá para nos prepararmos também para as estações, para os momentos, para os períodos que vão ser mais desafiantes, mais infrutíferos da nossa vida, para que no meio desse desafio, e ainda há pouco partilhámos alguns desafios que vamos enfrentar nesse verão, no meio desses desafios, mesmo que não estejamos a descansar fisicamente, a nossa atitude de avanço pela fé possa ser uma atitude em que estamos a descansar em Deus, estamos a depender em Deus. É por isso que é tão importante trabalharmos e treinarmos-nos no descanso sério, porque isso é uma preparação para os piores períodos da nossa vida. Viver o verão com sabedoria é vivê-lo na diligência de querermos mais de Deus e não menos. A sabedoria que tu precisas neste verão, esse fruto que tu tens de trincar, é tu trabalhares, seres diligente, estares pronto a desejar mais de Deus, a fazeres por isso e não menos. E acreditem, o verão é a estação perfeita para nos esquecermos de procurarmos mais Deus. Geralmente o que acontece é o contrário. As questões espirituais da nossa vida parece que ficam um pouco esquecidas. O nosso tempo devocional, a nossa leitura da palavra, a nossa comunhão com a igreja até, parece que fica tudo assim meio debaixo desta onda de 3 meses que é o verão do bom tempo, em que fica tudo assim meio adormecido e entramos numa espiral de preguiça que julgamos que é descanso. Mas não estamos a descansar verdadeiramente porque estamos a esquecer aquilo que nos dá o descanso, que é a presença do próprio Deus. Por isso, a sabedoria que eu te quero convidar nesta tarde é tu procurares com diligência o desejo por teres mais de Deus na tua vida e não menos. E por isso eu quero dizer-te que o melhor que podes fazer não é partires do princípio de que a preguiça é apenas uma possibilidade na tua vida. Okay? Não partas do princípio que, eu, considerando bem as coisas, eu acho que até posso cair um pouco para a preguiça. Não. Assume que, de facto, a preguiça é uma realidade na tua vida. É uma realidade na nossa vida. Ela é parte de quem somos. Ela é evidência do pecado em nós. Assume isso. Usando até o embalo do sermão que o Newton pregou o domingo passado. O fruto saboroso que é confessarmos os nossos pecados. Portanto, eu quero encorajar-te, confessa o teu pecado
da preguiça diante de Deus neste verão. E a pergunta que a palavra te faz é: até quando? Até quando? Como a palavra diz no texto que acabámos de ler. Até quando ficarás deitado? Deixa-me perguntar-te diretamente: até quando é que tu vais continuar a alimentar a preguiça na tua vida? Não divagues, vou usar outra vez a imagem de um animal, não divagues na ideia da preguiça ser um animal domesticado que podes ter ao colo neste verão. Eu não tenho muita experiência em ter gatos ao colo, até porque sou alérgico. Alguém tem gatos? Irmã Beatriz, no Brasil, não conta, mas aqui em Portugal, alguém tem gatos? Já alguém teve a experiência de ter um gato ao colo e julgando que ele está muito quietinho, do nada ele arranhar? Já? Estou a ver umas cabeças a dizer que sim. Já alguém teve essa experiência? Já. Eu nunca tive. É a bênção de sermos alérgicos a gatos. Repara, a preguiça opera do mesmo modo. Quando tu julgas que tens um animal domesticado no teu colo, a quem podes fazer festinhas, a quem tens dado festinhas, quando tu deres por ti, a preguiça é uma fera que te desfez. Já não é só um gatinho. É um gatinho que se tornou num tigre que te devorou. A sabedoria de um verão abençoado é ser sério com o pecado da preguiça e arrepender-te. Não é alimentares esse pecado, escondendo, fazendo pouco dele, mas é olhando para ele com a gravidade que ele já assume na tua vida. Por isso eu quero convidar-te para fechar este sermão, para olhares para Jesus, porque só Jesus é a resolução da preguiça na nossa vida. Porquê? Jesus foi tudo menos preguiçoso. Ele foi diligente. Ele foi o verdadeiro trabalhador, o verdadeiro diligente. Porque ele abdicou de toda a glória que ele tinha com o Pai, encarnando, humilhando-se, e ele fez tudo o que tinha que fazer para nos salvar. Não houve um momento na vida de Jesus que tenha sido caracterizado por preguiça, o mínimo que fosse. Nada na vida e na obra de Jesus tem preguiça lá atrelado. Nada. Porque Ele é um Salvador perfeito. E quando Ele se entrega por nós, ao morrer por nós na cruz, Ele entrega-se completamente. Ele entrega-se completamente. Portanto, eu quero convidar-te nesta tarde, olha para Jesus e entrega-te ao que Ele fez na sua morte e na sua ressurreição. Porque o que Ele fez tem o poder para destruir o pecado na tua vida, até mesmo o pecado da preguiça. Provavelmente é aquele pecado do qual nós não pensamos muito e julgamos que não há muito a fazer, porque isto é quem eu sou. Mas lembra-te, aquilo que Cristo fez na sua morte e ressurreição tem o poder para destruir até esse pecado na tua vida. Para que o poder de Deus te dê a verdadeira diligência e o verdadeiro descanso. Sabes, é quando tu te entregas a um trabalho sério para viveres para Deus que tu vais descobrir um descanso que até então tu não tinhas vivido. Porque Jesus uniu essas duas coisas de maneira perfeita. Ao entregar-se ao pior trabalho de todos, Ele garantiu para o seu povo o maior descanso de todos, para que nós possamos estar livres para trabalhar, para nos entregarmos com diligência àquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E nós temos a promessa de que Ele está connosco. Ele renova as nossas forças. E no final nós vamos ter um descanso duradouro que nunca nos vai desiludir. Que o Senhor nos abençoe.